Olá, tudo bem? Estamos juntos para o nosso aprofundamento de cinética química. E nós vamos começar esse aprofundamento tratando do assunto leis de velocidade das reações. Quero lembrar que as leis de velocidade podem ser convertidas em equações que vão nos permitir calcular a concentração dos reagentes em qualquer instante. No começo do estudo de cinética química, nós aprendemos a calcular a velocidade média de uma reação. Tanto a velocidade média de consumo dos reagentes, quanto a velocidade média de formação dos produtos, como também ainda a velocidade média da reação como um todo. Mas muitas vezes é importante para o químico ele saber a velocidade instantânea da reação, e com essa velocidade instantânea, ele tenha condições de determinar a concentração de um determinado reagente em qualquer instante. Em qualquer instante que ele queira, ele tenha condições facilmente de determinar a concentração daquele reagente. E isso é possível, graças a essas equações integradas de velocidade que nós vamos estudar agora. Então, vamos considerar uma reação genérica, A produzindo B, e vamos começar estudando as reações de primeira ordem. Nós vamos estudar as três principais ordens: reações de ordem 0, reações de ordem 1 e reações de ordem 2, que são as ordens clássicas, e tudo que você precisa saber sobre essas ordens, nós vamos aprender aqui agora. Então, vamos começar com uma ordem 1. Então, se essa reação for de primeira ordem, a velocidade vai ser igual a K vezes a concentração do reagente A elevado a 1. Essa velocidade é a velocidade da reação num determinado instante. Esse K é a constante de velocidade da reação ou constante cinética da reação. E aqui é a concentração em mol por litro do reagente A. Nós vamos chamar de A0 a concentração inicial do reagente no início da reação, quando a reação vai começar. Então, A0 é a concentração inicial do reagente A. E AT é a concentração do reagente no tempo que eu quiser, que para mim vai ser o tempo final. Pode ser em qualquer instante, no instante T. Então, uma reação de primeira ordem, a lei integrada de velocidade é escrita da seguinte forma: Ln, que é o logaritmo natural, é a concentração do reagente A num tempo t, dividido pela concentração do reagente A no início, isso é igual a menos kT. Esse K é a constante de velocidade da reação e o tempo é qualquer intervalo de tempo que você queira, em segundo, em minuto, em hora, em ano, etc. Veja bem, nós temos aqui uma reação de primeira ordem, que é uma reação de isomerização. Nós temos aqui uma isonitrila se convertendo em uma nitrila. A metil-isonitrila, NC, se transformando em etanonitrila, ou acetonitrila, que é o seu nome usual. Veja que uma reação de primeira ordem, num gráfico concentração versus tempo, ou no caso aqui pressão parcial versus tempo, o gráfico é uma curva. Tanto faz concentração em mol por litro versus tempo, como pressão parcial em torr ou em atm versus tempo, o gráfico será uma curva. Tem como transformar essa curva em um gráfico que seja retilíneo? Tem. Basta a gente escrever essa lei de velocidade agora na forma de uma equação da reta. Nós sabemos que a fórmula geral para a equação da reta é y é igual a A mais bx. Então, se você escrever essa equação da seguinte forma, logaritmo natural da concentração de A no tempo t é igual ao logaritmo natural da concentração de A no tempo inicial menos kt, o que é que você tem que colocar no eixo y para que esse gráfico seja uma reta? O logaritmo natural da concentração do reagente.
Aqui, ó, logaritmo natural da concentração do reagente, ou o logaritmo natural da pressão do reagente. Aqui eu estou te mostrando que tanto faz você raciocinar com a concentração do reagente em mol por litro, como também com a pressão parcial do reagente em qualquer unidade de pressão. Ele está usando aqui pressão, mas é muito mais comum utilizar mol por litro, por isso que eu estou frisando o tempo todo mol por litro. Então, no eixo Y, você colocaria o logaritmo natural da concentração molar do reagente ou da pressão parcial do reagente. No eixo X, o que é que você vai colocar? O tempo. Então, se você fizer um gráfico, logaritmo natural da concentração do reagente ou logaritmo natural da pressão parcial do reagente versus tempo, o gráfico será uma reta. Veja que se for concentração do reagente versus tempo, ou pressão parcial do reagente versus tempo, é uma curva. Para ser uma reta, tem que ser para uma reação de primeira ordem. Você vai ver que, através do gráfico retilíneo, dá para saber a ordem. Porque uma reação de primeira ordem, isso nós vamos colocar na cabeça agora, é uma reação que o gráfico retilíneo será logaritmo natural da concentração do reagente versus tempo, ou logaritmo natural da pressão parcial do reagente versus tempo. Então, no eixo Y é o logaritmo natural da concentração do reagente, no eixo X é o tempo, e esse coeficiente angular, que é o B, ele pode ser calculado, e quando você calcular, ele será numericamente igual à constante de velocidade da reação. Então, isso é muito importante, ó. Veja, o B aqui, que é o coeficiente angular, é a constante de velocidade. Eu estou fazendo a equivalência aqui, ó. No eixo Y, logaritmo natural da concentração do reagente no tempo t. No eixo X é o tempo. E o coeficiente angular, ele indica a constante de velocidade da reação. Então, o coeficiente angular pode ser calculado facilmente, ó. Temos aqui um gráfico, logaritmo natural da concentração do reagente versus tempo. Temos aqui uma reação, é a reação de decomposição do N2O5. E aí, esse gráfico é uma reta, por quê? Porque é o logaritmo natural da concentração versus tempo, então é uma reação de primeira ordem. Como nós vimos, ó, que o coeficiente angular é a constante de velocidade da reação, e para calcular o coeficiente angular, basta você... É dado pela tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto seria aqui a variação que eu chamei de delta y, e o cateto adjacente a variação que eu chamei de delta x. A inclinação vai ser delta y sobre delta x. É lógico que esse gráfico tem pouca precisão, eu já estou colocando os valores ali. Se isso caísse em uma prova, o gráfico tinha que ter muita precisão para você saber exatamente quanto é o cateto oposto e quanto é o cateto adjacente. O cateto oposto, que é o delta y, vai ser quanto? Vai ser menos 1,5 menos 0,34. Menos 1,5 menos 0,34, que é esse valor aqui. E o cateto adjacente, que é o delta x, vai ser 2.430, que é esse valor aqui, menos 400, que é esse valor. Então, fazendo esse cálculo, o cateto oposto sobre o cateto adjacente, nós vamos ter menos 5,7 vezes 10 a menos 4, segundo a menos 1. Essa seria a constante de velocidade da reação, ok? Então, para uma reação de primeira ordem, você consegue calcular facilmente a constante de velocidade no gráfico retilíneo, calculando a inclinação dessa reta, que é exatamente dividindo o cateto oposto pelo cateto adjacente. Já caiu no ITA uma questão que dava o gráfico de uma reação de primeira ordem, o gráfico LN da concentração do reagente versus tempo, era uma reta, e pedia para a gente calcular a constante de velocidade da reação. A unidade de constante de velocidade para uma reação de primeira ordem é tempo a menos 1. No caso aqui, segundo a menos 1. Podia ser hora a menos 1, minuto a menos 1, etc. Meia-vida, que a gente representa por T meio. O que é meia-vida? Meia-vida é o tempo necessário para a concentração de um determinado reagente se reduzir à metade. Ou seja, para a concentração se reduzir à metade do valor inicial. Pessoal, para uma reação de primeira ordem,
Nós estamos estudando primeira ordem. Depois vamos estudar ordem 0 e ordem 2. Cada ordem eu vou falar as particularidades inerentes a cada uma delas. Nós estamos falando para uma reação de primeira ordem. Para uma reação de primeira ordem, a meia-vida é constante. Então, ela não depende da concentração do reagente. Nós temos aqui pressão parcial da isonitrila versus tempo. Podia ser concentração molar do reagente versus tempo, que o gráfico é uma curva. Observe, no tempo zero, a pressão parcial é 150 torr. No tempo aproximadamente 13.000, lembrando mais uma vez, o gráfico não tem precisão, estou pegando um valor aproximado, entre 10.000 e 20.000, aqui está em torno de 13.000. Então, após 13.000 segundos, a pressão parcial se reduziu à metade. Era 150, se reduziu para 75. Então, 13.000 segundos seria a meia-vida. O que é a meia-vida que a gente representa por T meio? É o tempo necessário para a concentração se reduzir à metade e, consequentemente, a pressão parcial daquele reagente também se reduzir à metade. Porque a concentração em mol por litro e a pressão parcial, com a temperatura constante, elas são diretamente proporcionais, ok? Beleza. Então, se um se reduziu à metade, a pressão parcial se reduziu à metade, a concentração em mol por litro também. Veja bem, beleza, vamos reduzir a metade de novo. 75, a metade de 75 é 37,5. Veja quanto foi o tempo para que isso acontecesse, ó. 26.000. Por quê? Porque 13.000 é a primeira meia-vida, mais 13.000 que é a segunda meia-vida. Eu já lhe disse que a meia-vida é constante para uma reação de primeira ordem. 13.000 com mais 13.000, 26.000. Então aqui, ó, é o tempo 26.000 segundos. Então a concentração vai se reduzindo à metade e o tempo é constante. Vou lhe dar um exemplo. Vamos imaginar que a concentração de um determinado reagente seja 1 mol por litro no instante inicial e a sua meia-vida seja 7 minutos. Ok? Uma meia-vida bastante curta. Se o tempo é 0, a concentração é 1 mol por litro. 7 minutos depois, qual é a concentração? 0,5 mol por litro. Mais 7 minutos depois, qual é a concentração? 0,25 mol por litro. Mais 7 minutos depois, 0,250 mol por litro. Mais 7 minutos, 0,125 mol por litro. E assim vai. Você vê que a cada 7 minutos, a concentração em mol por litro vai se reduzindo à metade. Ela é constante para uma reação de primeira ordem. A meia-vida é constante. 1 mol por litro, 0,5 mol por litro, 0,250 mol por litro, 0,125 mol por litro e assim sucessivamente. A cada 7 minutos, a concentração em mol por litro do reagente ia se reduzindo à metade, ok? Beleza, é fundamental para uma reação de primeira ordem a meia-vida e saber que ela é constante. Nós temos aqui a equação integrada de velocidade para uma reação de primeira ordem. Você sabe que essa equação integrada, ela usa logaritmo natural, com uma calculadora científica, qualquer cálculo aí será muito fácil. E ela é muito importante, pessoal, porque se você tem a concentração do reagente, você tem como calcular a constante de velocidade da reação pela inclinação da reta tangente. Aí basta ter o tempo que você quiser, em qualquer tempo, você encontrará aqui, ó, a concentração daquele reagente no tempo t. Então, uma equação integrada de velocidade dessa é espetacular. Para um químico, para um pesquisador, é possível em qualquer tempo encontrar a concentração daquele reagente no tempo especificado. Vamos agora deduzir uma importante relação para uma reação de primeira ordem entre a meia-vida e a constante de velocidade da reação. Então, tendo a meia-vida, dá para encontrar a constante de velocidade, tendo a constante de velocidade, dá para encontrar a meia-vida e vice-versa. Então, vamos lá. Ora, está aqui a equação integrada, o tempo, a concentração do reagente A no início é 0, e o que é meia-vida é o tempo necessário para a concentração se reduzir à metade. Então, o tempo eu vou chamar de T meio, que é o tempo da meia-vida, que a gente chama de meia-vida, e a concentração do A no tempo
T, que é o tempo da meia-vida, vai ser a metade, correto? A concentração no início é 0 e depois da primeira meia-vida, a concentração de A vai ser a metade. Ora, nós podemos aqui cancelar a concentração de A0 com a concentração de A0, vai ficar ln de meio. ln de meio é igual a menos K vezes o tempo, que é a meia-vida. Ora, isolando a meia-vida, o que vai ser a meia-vida? A meia-vida vai ser ln de meio dividido por K, sinal negativo. A meia-vida é menos ln de meio sobre K. Essa aqui, ó, já é uma relação entre a meia-vida e a constante de velocidade da reação. A meia-vida é menos ln de meio sobre K. Ora, mas dá para a gente simplificar mais ainda. Porque quanto é o ln de 0,5? O ln de 0,5 é menos 0,693. Menos 0,693. Menos vezes menos dá mais. Então está aqui uma relação que todo mundo tem que conhecer como conhece o seu nome. Que a meia-vida é igual a 0,693 sobre K. Ora, pessoal, 0,693 é o logaritmo natural de 2. Porque aqui com esse menos, ó, né, eu poderia transformar isso em ln de 2. Então tem gente também que memoriza essa relação. A meia-vida é ln de 2 sobre K. A meia-vida é ln de 2 sobre K. Ou, para quem quiser, a meia-vida é 0,693 sobre K. Isso já caiu, pessoal, até em questões, por exemplo, da UFC. Então, para uma reação de primeira ordem, eu repito, você tem que saber o conceito de meia-vida, tem que saber calcular meia-vida graficamente, como nós estamos mostrando aqui. Basta ver qual o tempo necessário para a concentração se reduzir à metade, ou para a pressão parcial se reduzir à metade. E se for uma questão quantitativa, uma questão matemática, através do gráfico você pode calcular a meia-vida, como caiu numa questão da UFC. E aí, a partir da meia-vida, ele pediu a constante de velocidade da reação. Facílimo, porque a meia-vida eu já tinha, a partir do gráfico, 0,693, eu calculo a constante de velocidade. Nós temos uma questão da UFC, inclusive está nas questões dos exercícios de aprendizagem do nosso curso de Química. Muito bem. Ainda sobre uma reação de primeira ordem, falando ainda sobre meia-vida, eu coloquei aqui um gráfico, a concentração molar do reagente versus tempo. Veja que o gráfico é uma curva, porque só seria uma reta para uma reação de primeira ordem se fosse o logaritmo natural da concentração do reagente versus tempo. Aqui é concentração do reagente versus tempo, então é uma curva, uma reação de primeira ordem. Eu coloquei aqui duas curvas, ó, uma curva em verde e uma curva aqui em marrom ou laranja. Vamos conversar um pouco sobre essa curva em verde. O que é que você pode me dizer comparativamente em relação à outra curva? Veja que a concentração vai diminuindo lentamente, né? A concentração do reagente em função do tempo vai diminuindo lentamente. Essa reação é rápida ou lenta? É uma reação lenta. Ela tem uma velocidade pequena. Alexandre, como é que você sabe que a velocidade dessa reação é pequena? Porque a concentração do reagente está diminuindo lentamente. Para a concentração se reduzir à metade, está aqui a concentração do reagente A no tempo 0. E aqui a concentração do reagente A dividido por 2, veja que o tempo necessário para isso acontecer foi relativamente grande. Então essa reação é uma reação lenta. Se a reação é lenta, a constante de velocidade da reação é lenta. A meia-vida é grande, né? A meia-vida é grande. Se a meia-vida é grande, a constante de velocidade é pequena. Se a gente voltar naquela reação, meia-vida e constante de velocidade, se a constante de velocidade aumentar, a meia-vida diminui. Se a meia-vida diminuir, se a constante de velocidade diminuir, a meia-vida aumenta. Então, o K e a meia-vida, eles variam inversamente. Portanto, estamos colocando aqui, essa reação é lenta, ela tem uma meia-vida grande. Se ela tem uma meia-vida grande, o K, a constante de velocidade é pequena. Porque a constante de velocidade e a meia-vida para uma reação de primeira ordem variam de modo inverso, ok? Beleza. Esse gráfico aqui já caiu em muitas provas de alto nível. Ele dava essas duas curvas e pedia para você dizer qual é a reação mais rápida. Ora, a mais rápida é a que tem a menor meia-vida. Essa
marrom aqui, a curva marrom, a curva laranja. Qual é a reação que tem uma maior meia-vida? A curva verde, ó, a concentração para se reduzir à metade demorou muito mais. Se ela tem a maior meia-vida, ela tem uma menor velocidade. Se ela tem uma menor velocidade, ela também tem um menor K. A constante de velocidade varia inverso da meia-vida. Se a meia-vida é grande, o K é pequeno. Na curva laranja ou marrom, nós temos uma meia-vida pequena. Veja que a concentração se reduziu à metade em um intervalo de tempo muito curto. Se a meia-vida é pequena, o K é grande, ok? E se a meia-vida é pequena, se o tempo para a concentração se reduzir à metade é bem pequeno, é uma reação muito rápida. Então, essa reação da curva marrom ou laranja, ela tem uma constante grande, uma meia-vida pequena e é uma reação rápida. Pessoal, tá aí tudo que você precisa saber, tudo que você precisa conhecer a respeito de uma reação de primeira ordem nesse nosso aprofundamento. E preparando para questões de nível alto, como já caiu numa prova específica da UFC, questões sobre isso que a gente está conversando, e em outros grandes vestibulares do país, e também para quem está se preparando para aqueles concursos de altíssimo nível, como por exemplo, IME e ITA. Nós voltaremos já já para fazer o mesmo aprofundamento, agora para uma reação de segunda ordem.